Bom dia, pessoal, mais uma vez. Bom dia, Hoje, Lama. bom dia. Hoje a gente vai retomar, então, Dia. o estudo do texto do Django Control, Criação e Completude, que é esse texto aqui. A partir da instância 12, que foi onde a gente parou em março. Nós paramos na 11, né? Naquela ocasião, a gente começou a falar do caminho gradual e foi uma ocasião em que a gente teve aqui a tomada de refúgio, né? Algumas pessoas que fizeram curso Subdemente, outras pessoas que estavam aqui da Sangue. A gente falou, então, rapidamente sobre o caminho gradual e a entrada nesse caminho gradual, que é a tomada de refúgio. Hoje, na instância 12, o que a gente vai ver aqui digamos, uma apresentação panorâmica das abordagens dos caminhos budistas, né? Abordagem do caminho Sutrayana, né? Que aí envolveria as práticas, né? Do budismo Theravada, do budismo Mahayana em geral, e o caminho Vajrayana. O Django Control vai apresentar uma breve descrição desses caminhos e que inauguram, na forma de apresentação desse texto do Khenchen Trango Rinpoche, os 8 pontos para se atravessar o caminho. A gente viu até agora os 8, vamos ver como é que a gente... os 8 pontos essenciais, né, para se abordar o caminho. Foi da forma como o Trango Rinpoche organizou das instâncias 1 a 11, e a partir da instância 12 ele começa a explicar sobre esse título dos 8 pontos para se atravessar o caminho, né? E a gente vai ver cada um desses pontos. Ele começa, né, com as 3 técnicas para se pacificar os kleshas, né? Ou também traduzidos como negatividades ou emoções perturbadoras e daí por diante. Então, as 3 técnicas para se pacificar os kleshas, e aí diretamente associada com esses caminhos, né? Ou formas de praticar o budismo, do Sutrayana e do Vajrayana, ou da escola Theravada, Mahayana e Vajrayana. Como a gente tem feito aqui nos estudos desse texto, a gente se apoia, e aqui não como uma simples retórica, mas quando eu estava preparando para estudar esse texto aqui junto com vocês, eu definitivamente me dei conta que esse exercício aqui é um exercício de estudo coletivo, né? O que eu estou fazendo aqui é apresentar um texto sagrado para vocês, que é o texto do Django Control, e estudar ele junto com vocês. Assim, eu estou dizendo, isso não é um mero exercício de retórica, porque eu queria compartilhar com vocês do meu constrangimento em falar, em trazer esse texto para vocês, que não fosse simplesmente de um exercício de estudo junto com vocês. É um estudo que a gente faz juntos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai estudar um texto como esse, um texto sagrado, como o texto do Django Control, a gente se apoia nos comentários de grandes mestres, de grandes praticantes, com a perspectiva da gente não corromper a essência do ensinamento, né? Esse texto do Django Control, que é um mestre do século XIX, ele é extremamente profundo. Um texto que, para quem escolhe
seguir o caminho Vajrayana, mas não só para aquele que escolhe seguir o Vajrayana, é um texto fundamental, é um texto extremamente profundo. E para trazer algum tipo de explicação que vá além desse texto, é preciso que isso seja feito por alguém que tenha um grande nível de realização. E o que a gente faz, então, ao estudar esse texto? A gente tem um texto raiz, que é o texto do Jamgon Kongtrul, e a gente se apoia nos comentários do Trango Rinpoche, para quem a gente tem feito orações pelo seu estado de saúde. Nós tivemos um retiro lá em São Paulo, de Tara Branca, a gente dedicou o retiro para ele, para pronta recuperação. Ele já tem uma idade avançada, digamos, é uma das grandes referências das nossas escolas, Dakpo Kagyu, Champa Kagyu. Então, são os comentários dele que a gente está usando aqui para estudar. Um mestre com mais de 90 e tantos anos, então, assim, de uma profunda realização, tutor da sua santidade Karmapa, enfim, uma referência para todos aqueles que praticam o budismo. A gente está usando os comentários dele, que eu diria tem uma abordagem bastante didática. Então, vejam que ele apresenta esse texto aqui. É difícil você ver esse texto apresentado com esse tipo de organização, né? A gente viu os 8 pontos essenciais para se abordar o caminho até agora. Aí ele vai organizar as instâncias seguintes a partir da explicação dos 8 pontos essenciais para se percorrer o caminho, para se atravessar o caminho. Então ele tem uma perspectiva bastante didática, organizada, enfim, de apresentar. E além dos comentários do Trango Rinpoche, a gente tem usado como referência para o estudo desse texto os ensinamentos que o Kalun Rinpoche, que o mestre da nossa linhagem, deu para nós sobre esse texto ao longo do ano de 2021. Ele deu ensinamentos online para a gente, não só para a Sangha do Brasil. O texto teve tradução simultânea para várias outras línguas, e o Kalun Rinpoche também percorreu esse texto inteirinho com a gente. E a ideia, depois dessas explicações do Kalun Rinpoche, foi aprofundar. E aí vem o meu constrangimento, né? Aprofundar, ou, de certa forma, detalhar alguma coisa a mais sobre esse texto, enfim, que possa esclarecer e tal. E eu estou dando toda essa volta para dizer do meu constrangimento, e eu queria deixar claro isso logo aqui no início do nosso estudo. Eu fui, então, como eu costumo fazer toda vez que a gente vai retomar o estudo do texto, fui lá nos ensinamentos que o Kalun Rinpoche deu em 2021, faz quase 2 anos, foi dia 6 de junho de 2021, sobre essa instância aqui 12. E eu queria profundamente recomendar para quem está assistindo o ensinamento aí online, para quem está aqui presencialmente, a ir até os ensinamentos do Kalun Rinpoche. É o 3º vídeo do dia 6 de junho de 2021. O vídeo tem os ensinamentos do Rinpoche em inglês, com uma legenda perfeita em português. Recomendo até que vocês assistam com o vídeo, com a legenda, porque o trabalho de legenda foi muito bem feito, com tempo de revisão e daí por diante. E tem também um com tradução simultânea, um esforço de tentar permitir que as pessoas pudessem acompanhar ao mesmo tempo que o Rinpoche estava dando os ensinamentos, mas o ensinamento com a legenda está com uma legenda perfeita. E ele começa nessa instância a partir do minuto 27 e vai até o minuto 57. São 30 minutos de explicação que o Rinpoche dá sobre essa instância que a gente vai ver hoje aqui. E eu falava do meu constrangimento porque o que mais acrescentar depois dos ensinamentos que o Kalun Rinpoche deu sobre essa instância aqui? É uma joia. Eu tive digamos, eu cometi um incômodo depois de assistir 2 vezes esse ensinamento, de deixar uma mensagem para o Rinpoche, para o Kalun Rinpoche, da minha profunda gratidão, tamanha preciosidade desses ensinamentos, que é com uma perspectiva, se de certa forma a maneira como o Trango Rinpoche apresenta esses ensinamentos tem uma postura mais didática, mais didática sobre o ponto de vista metodológico e daí por diante,
Os ensinamentos do Kalu Rinpoche sobre essa instância e sobre o texto como um todo, imagino eu, são baseados na experiência dele, na experiência de prática dele. E é uma maneira de explicar que, olha, eu já vi a explicação sobre esse texto em alguns lugares, de alguns mestres, mas eu nunca vi como ele explicou, com o nível de profundidade que ele explicou, e eu de certa forma, vou recuperar um pouco dessas explicações que o Kalu Rinpoche trouxe sobre essa instância, mas nada melhor do que vocês depois assistirem esses ensinamentos. É o terceiro vídeo, minuto 27 ao 57, para desfrutar um pouco da bênção, não de alguém repetindo como eu estou fazendo aqui, o que os mestres falaram, mas de receber diretamente esse ensinamento do próprio professor, do próprio mestre, como o Kalu Rinpoche fez para nós, para a Sangha em geral, ao explicar esses ensinamentos relativos a essa instância. Então, eu diria do meu constrangimento, porque assim, o que mais precisa ser dito que ousadia imaginar falar algo a mais a respeito desse texto, quando a gente tem essas explicações do Trango Rinpoche e as explicações diretas do Kalu Rinpoche sobre esse texto. Isso é mais do que suficiente, né? O que a gente vem fazendo aqui é simplesmente retomar, portanto, esses ensinamentos, refrescar um pouco esses ensinamentos, mas não há nada mais a ser dito a não ser simplesmente desfrutar disso tudo que os mestres Trango Rinpoche, o Kalu Rinpoche e o próprio Jamgon Kongtrul trouxeram ao tratar dos temas abordados nesses ensinamentos, tá bom? Eu de fato, é até constrangedor imaginar falar algo depois da grandeza, da beleza desses ensinamentos. Portanto, a exaustão, eu peço, assistam, está lá no site do KPG, os ensinamentos, os estudos que a gente está fazendo, os ensinamentos sobre Jamgon Kongtrul, criação e completude, tem lá um link com os ensinamentos do Kalu Rinpoche, terceiro vídeo do minuto 27 ao 57. O que eu vou fazer aqui, então, com vocês? A gente vai ler aqui a instância 12, eu vou trazer as explicações didáticas aqui, estruturadas do Trango Rinpoche, e, nos momentos devidos, vou trazer também quais foram os comentários que o Kalu Rinpoche trouxe a respeito desse texto e que são tão preciosos. A instância 12 vai dizer o seguinte: ao entrar no caminho, há a abordagem sutra, do Sutrayana, e do mantra, Mantrayana. E há uma vastidão de métodos para segui-los. Então, ele está dizendo, né, quando a gente entra no caminho como praticante budista, você pode abordar e seguir o caminho, seguindo as orientações dos sutras. Sutras que são as palavras do Buda, diretamente, registradas no início a partir de uma transmissão oral, de mestre para discípulo. A Sangha, de certa forma, organizou e cuidou de preservar os ensinamentos, as palavras do Buda ao longo do tempo, e esses textos estão preservados até hoje. O cânone budista tem o cânone Pali, o cânone chinês, o cânone tibetano. São as palavras do Buda que estão no Sutra, o Sutra Pitaka, junto com o Vinaya Pitaka e o Abhidharma Pitaka, são os 3/6 dos ensinamentos do Senhor Buda. Então, você pode seguir o caminho seguindo as palavras diretas do Buda Shakyamuni, ou a abordagem, o caminho, seguindo os ensinamentos do Vajrayana, do mantra, como ele chama aqui, que são os ensinamentos tântricos, ensinados por meio dos tantras, né? Que são ensinamentos dados pelo Buda Shakyamuni na origem, mas numa forma Sambhogakaya, né? E também são transmitidos de mestre para discípulo e daí por diante. Então, é possível seguir o caminho dos ensinamentos do Senhor Buda pela via do Sutrayana ou do Vajrayana. E ele está dizendo aqui, há uma vastidão de métodos para segui-los. O onisciente ensinou que a síntese da prática do Sutra é evitar completamente a prática de ações não virtuosas,
praticar a virtude e dominar a mente, enquanto a síntese da prática vajrayana é a meditação nos estágios de criação e completude, ou conclusão. Então, ele está dizendo aqui, no Sutra, a ideia é praticar ações virtuosas, praticar virtude, se abster de praticar ações negativas e dominar a mente. E a gente vai voltar a esse conceito de dominar a mente aqui, porque aqui o Kalu Rinpoche traz uma explicação absolutamente preciosa do que é esse sentido de dominar a mente. E no Vajrayana é possível se praticar por meio das práticas de criação e completude, que é do que se trata esse texto aqui. O texto, digamos, o escopo desse texto do Jangul Kongtrul é trazer explicações sobre a prática vajrayana da criação e completude. Em geral, exercida, né, assim, cultivada por meio da prática das divindades. Então, quando a gente faz a prática de Chirenzi, de Sanghemela, de Tara, e daí por diante, há toda uma prática de visualização acontecendo, onde a gente, por meio da nossa imaginação, a gente visualiza a divindade, depois a gente se autovisualiza, se desidentifica com o eu grosseiro, passa a se identificar com o corpo, palavra e a mente, com a expressão pura da mente desperta, na forma da divindade, depois a gente dissolve e permanece no estado natural da mente. O grosso do texto, então, vai falar desses estágios de criação e completude. Mas o que de forma didática, o Jangul Kongtrul vai fazendo, até ele chegar, e a partir da semana que vem, a gente já vai começar a ter um detalhamento maior. Na semana que vem ou da próxima, mas ainda esse mês, a gente vai começar a ter um detalhamento maior do que é a prática de criação e completude, e está percorrendo esse caminho sobre quais formas, em geral, é possível se praticar os ensinamentos do Senhor Buda. Aí ele vai dizendo o seguinte: uma vez que a mente é a raiz de todos os fenômenos, é crucial controlá-la ou domá-la desde o início. E aqui eu já queria fazer uma referência, ainda que a gente possa voltar depois, um pouco mais, sobre a maneira como o Kalu Rinpoche explicou esse conceito de controlar a mente desde o início ou domá-la. A palavra em tibetano é dulwa. Ao da shabkyu dula dulwa. Se você pegar o dicionário de inglês tibetano, todos os dicionários que você tem aí, e ontem eu percorri uma série desses dicionários, em geral se traduz de fato a palavra dul como controlar ou domar, e daí por diante. A própria Sarah Hargin, quando faz a tradução desse texto, ela escreve aqui numa nota de rodapé, fala, do é traduzido como sendo controlar. É uma palavra impopular, mas é aquela que parece mais próxima do significado. Outras palavras poderiam ser subjugar, ou conquistar, ou domar, e daí por diante. O Kalu Rinpoche, no entanto, nesses ensinamentos que ele deu a respeito desse texto, ele vai colocar a noção de controlar a mente, ou ele vai explicar a palavra dul, não sobre a perspectiva do controle, mas sobre a perspectiva do contentamento. Então, o que ele vai dizer, uma vez que a mente é a raiz de todos os fenômenos, é crucial. O texto de Jangul Kongtrul, aliás, o Trungpa Rinpoche, em geral, vão traduzir, é crucial controlar ou domar a mente desde o início. O Kalu Rinpoche vai colocar isso sob a perspectiva do contentamento. É preciso cultivar uma mente a partir de uma lógica de contentamento desde o início. A gente vai voltar nesse conceito aqui, mas eu estou colocando um pinzinho nessa palavra que é crucial nessa instância. Então, sem o controle mental, o texto raiz está dizendo, ou sob a perspectiva que o Kalu Rinpoche traz, sem cultivar essa lógica de contentamento mental,
Sim, como traz o texto aqui, sem controle mental, o praticante pode passar vidas e vidas realizando práticas de recitação e visualização sem alcançar como resultado a iluminação. Controle mental, entre aspas aqui, né? É a capacidade de controlar as emoções perturbadoras. Quem está com a tradução inicial que a gente fez sobre esse texto está com essa tradução. Controle mental é a capacidade de controlar as emoções perturbadoras, né? Uma outra forma da gente apresentar isso, a maneira como o Kalu Rinpoche vai falar, ele diz que esse exercício, essa prática de um cultivo de contentamento está relacionada à capacidade de dissolver as nossas negatividades. Olha como essa terminologia ela é sutil, mas ela é diferente. Aqui é apresentado como a capacidade de controlar as emoções perturbadoras. O Rinpoche vai explicar isso como essa prática está relacionada ao cultivo de um estado de consciência capaz de dissolver as nossas negatividades. Existem 3 métodos para controlar as emoções, para domar a mente, né? Ou para dissolver, para fugir das palavras, dissolver as nossas negatividades. E eu quero aqui até trazer a palavra no tibetano. Que é Newman mesmo, né? Como sendo essas negatividades ou emoções perturbadoras e daí por diante. Existem 3 métodos para domar ou dissolver essas nossas negatividades. É o método da rejeição, da transformação e do reconhecimento. Rejeitar as emoções, o texto vai dizer, é a abordagem comum encontrada nos sutras. E aí vai se explicar, né? Renuncia-se ao desejo apego, por meio da contemplação da repulsa. O ódio por meio da contemplação do amor, bondade, compaixão. E a estupidez por meio da meditação sobre a interdependência. Então, veja, o texto trouxe 2 caminhos, caminho Sutrayana e o caminho Vajrayana. O caminho Sutrayana, que vai abordar tanto as escolas, as práticas do Theravada, quanto as práticas do Mahayana, porque ambos se aceitam nos textos, nos ensinamentos diretos, né, registrados no cânone budista, como sendo as palavras do Sr. Buda, tanto o Theravada quanto o Mahayana vão se assentar nos sutras, nas palavras do Sr. Buda, e ele está dizendo o seguinte, na perspectiva da prática do Sutrayana, é possível se praticar fundamentalmente nessa escola a prática, em primeiro lugar, da rejeição. Semana que vem a gente vai olhar o segundo método, que é por meio da prática de transformação. E no terceiro domingo do mês a gente vai começar a ver a abordagem, o método, que é o método de domar as negatividades por meio do reconhecimento da natureza da mente. Vocês vão ver que o texto de criação e completude vai fundamentalmente abordar os caminhos de transformação e reconhecimento. No método de transformação, que a gente vai fazer é justamente utilizar as práticas de criação e completude para transformar a nossa percepção da realidade dos fenômenos. E, mais adiante, o texto vai trazer também algumas explicações, algumas informações sobre a prática para se domar as nossas, as nossas emoções, né, ou dissolver as nossas negatividades por meio do reconhecimento da natureza da mente. Hoje a gente vai ver, fundamentalmente, essa maneira mais básica de
dissolver as nossas negatividades ou controlar as nossas emoções mentais por meio da rejeição. Então, o texto está dizendo, esse método é comum ao caminho Sutrayana, e tanto é possível se ver isso nas escolas Theravada quanto nas escolas Mahayana. Ele está dizendo, existem fundamentalmente, três emoções perturbadoras ou negatividades ou Nyumun que devem ser renunciadas, né? Então, o desejo, o apego, o ódio ou a aversão e a estupidez ou a confusão, digamos assim, ou de certa forma a ignorância, que é a meditação sobre a interdependência. Né? Para quem já viu aquela imagem da roda do Dharma e tal, e no centro vocês vão ver o galo, a cobra e o porco, o galo está relacionado, portanto, ao desejo, apego, ou ganância, alguns vão traduzir, loha. A cobra está relacionada ao ódio, a má vontade, a aversão e daí por diante, que é devesha, que é a cobra, e o porco, que está relacionado à ilusão, ou essa confusão mental, ou, de certa forma, ignorância, moha. E são essas três representações que estão no centro daquela roda da vida, né, que está ali, que prendem os seres sencientes no samsara, né? Portanto, lembrando o primeiro ensinamento do Sr. Buda, o primeiro giro da roda do Dharma, né? Em que o Buda Shakyamuni vai dizer que o ciclo de renascimentos é samsara e a causa do renascimento é a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é, ou a ignorância. A gente vai ver, segundo as explicações aqui do Trango Rinpoche, que são bem didáticas, como essas emoções perturbadoras ou essas negatividades acabam levando qualquer ser senciente, um humano, um animal, um semideus e daí por diante, a experimentar a realidade de uma forma fixada e enganosa, e por meio desse engano fundamental, fazer com que os seres sencientes, em geral, tenham uma experiência de sofrimento constante, né? Sofrimento esse que pode ser transcendido, que pode ser superado. Essa é a terceira nobre verdade. E aí o Buda ensina um caminho. Aqui nós estamos vendo os caminhos diferentes, digamos, da quarta nobre verdade, por meio dos quais a gente pode praticar, né? Seja por meio da renúncia, da transformação ou do reconhecimento da natureza da mente. Então, essa forma didática de apresentar. Como é que o Trango Rinpoche, então, vai trazer os comentários dessa instância, né? O Trango Rinpoche vai dizer o seguinte, os pontos essenciais para atravessar o caminho. Agora, seguindo o texto, veremos o que é necessário, uma vez que tenhamos entrado no caminho. Né? Até a instância 11, ele foi apresentando a entrada no caminho. Agora, como percorrer esse caminho, como atravessar esse caminho. Primeiramente, todos os ensinamentos do Buda estão incluídos em dois caminhos. São esses, o caminho estável e gradual dos sutras e o caminho rápido e especialmente eficaz do Vajrayana ou dos Tantras. Ambos têm como raiz domar a mente. Aqui eu vou trazer da forma como o texto do Trango Rinpoche traz essa perspectiva, né? Como eu falei, é uma maneira mais didática, uma maneira mais experiencial. Aqui o Trango Rinpoche vai falar em domar a mente. O Kalu Rinpoche vai falar sobre uma prática de contentamento, um desabrochar, uma forma de praticar que revela um estado naturalmente de contentamento da mente. Vamos ficar aqui na perspectiva primeiro do Trango Rinpoche. Ambos têm como raiz domar a mente, ou a pacificação dos pensamentos e kleshas que afligem nossas mentes. Com relação aos seus objetivos, os caminhos do Sutra e do Tantra são iguais, porém diferem em seus métodos.
Os métodos para a pacificação dos pensamentos e kleshas podem ser divididos nas seguintes técnicas: de rejeição, de transformação e de reconhecimento, que é o que o texto raiz traz. Em geral, os sutras ensinam o caminho da rejeição ou abandono dos kleshas. Aí ele vai traduzir aqui, estados mentais ou emoções perturbadoras, né? Em tibetano é Nyomon, que eu havia comentado com vocês. Este caminho baseia-se na compreensão dos kleshas como sendo um problema. Por isso a lógica de rejeitar, de controlar. Os kleshas são vistos como problemas, o que gera motivação para abandoná-los. É ensinado nos sutras exatamente de que forma abandonar os kleshas, né? Kleshas como sendo, como eu falei para vocês, esses estados mentais, essas emoções perturbadoras, ou como o Kalu Rinpoche traduziu como sendo negatividades. Negatividades essas que não surgem do nada. Não há um casuísmo numa experiência da realidade da vida marcada por negatividades ou emoções perturbadoras. O que produz essa emoção perturbadora, né? Uma incapacidade de compreender a realidade tal como ela é. Fundamental. Que gera uma forma de estar na vida a partir de uma lógica de dualidade. De um sujeito e de um objeto. Ao qual eu desenvolvo afetos, comportamentos, emoções e daí por diante. De gosto, não gosto, de quero, não quero, e daí por diante. E que me faz agir diante dessa experiência de realidade. Então, se eu tenho um desconforto com esse incenso está queimando aqui, eu gosto, eu não gosto, e daí por diante, eu vou lá e falo, não, eu vou tirar esse incenso daqui porque ele está me incomodando. Mas esse incenso é uma oferenda para os Budas, porque ele está de frente para o altar. Eu cometi uma ação aqui, talvez não seja uma ação muito saudável você simplesmente tirar um incenso que está aqui no altar para os Budas e jogar fora, porque isso é uma oferenda para os Budas. Isso é uma ação, isso vai gerar consequências. Há uma lógica de causalidade se opera. Talvez o mais sábio fosse eu me afastar desses incensos e não simplesmente pegar o incenso que eu oferecendo para o Buda e jogar fora. De toda forma, essa maneira como eu me relaciono com os fenômenos faz com que eu haja, e isso é o conceito de karma. Karma é ação. Então, dessa forma de se relacionar com a realidade, eu vou produzindo ações que geram consequências essas que vão gerar emoções perturbadoras, sensações, pensamentos e daí por diante, e eu acabo me enredando nessa experiência de realidade. Então, o caminho aqui, o ensinamento aqui, aponta para uma forma de eu abandonar, de eu dissolver essas negatividades, partindo do pressuposto que eu me relaciono com a realidade a partir dessas condições fundamentais, a partir de uma lógica de dualidade, sem compreender, de fato, a natureza da realidade tal como ela é, e daí por diante, numa condição, de certa forma, ignorante. Né? Não ignorante no sentido discursivo, mental, e daí por diante, mas porque eu me relaciono com a realidade, tomando-a por aquilo que ela não é. Então, nesse contexto de confusão mental, que é o que a gente vai ver aqui também, isso acaba produzindo essas emoções perturbadoras. Veja, estou dizendo tudo isso para dizer, isso não é um casuísmo e daí por diante. Isso é da forma que é por uma lógica causal. Né? Então, de que forma, né, abandonar esses kleshas, ou essas negatividades, ou essas emoções perturbadoras? A primeira delas é a rejeição. É esse primeiro caminho que a gente está vendo. Há muitos kleshas, mas o principal deles, e que estão na raiz de todos os demais, são os chamados 3 venenos, do apego ou ganância, como eu estava dizendo para vocês, o desejo, né? Que é representado lá pelo galo, a aversão ou ódio, né? Que é representado pela cobra,
E a confusão ou ilusão ou ignorância é uma maneira confusa de me relacionar com a realidade, sem perceber o seu caráter delusório. A gente já falou isso várias vezes. É o outro veneno que é preciso ser, digamos, rejeitado, né? E que é representado pelo porco lá na roda da vida. Loha, devesha e moha. Se usarmos o apego como exemplo, no caminho do abandono dos kleshas, você determina que deve rejeitar ou eliminar os apegos. Nossos apegos e fixações surgem do suposto equivocado de que as coisas às quais nos tornamos apegados perdurarão no tempo e reterão características duradouras, né? Então, essa lógica de desejo e apego parte do pressuposto de que aquilo em si tem uma duração quase que, digamos, eterna, né? Uma lógica de me relacionar com os fenômenos como sendo duradouros, né? Eu tenho apego aos meus objetos, né? Ao meu celular, à minha casa, ao meu carro e daí por diante, como se aquilo tivesse uma existência em si e aquilo fosse durar por muito tempo. Então, para você dissolver essa negatividade, esse desejo apego, um relacionamento que você está vivendo, né? E você vive ele de uma maneira apegada e daí por diante. Por exemplo, eu agora, pai, né? Do Fernando, com 5 anos. Então, eu posso estabelecer uma relação de apego pelo meu filho, né? Deixando escapar a condição de que essa experiência que eu tenho com ele nesse momento, ele ainda criança, 5 aninhos, ela é transitória. Não adianta, se eu deixar de reconhecer o caráter transitório dessa condição, desse convívio que eu tenho com ele, e me apegar ao meu filho nessa condição, ele criancinha, faz tudo que o pai quer, é carinhoso e daí por diante, veja, eu desenvolvo uma mente fixada que passa a se relacionar com essa criança de uma maneira infantilizada, sem perceber que essa criança, né, o meu filho, vai desenvolver os seus próprios interesses, vontades, prioridades e daí por diante, que são diferentes dos desejos, prioridades, intenções que ele tem hoje com 5 aninhos. Mas se eu fixo a minha experiência na minha relação com ele, a partir desse registro que eu tenho com ele hoje, por exemplo, antes de vir aqui para o KPG, estava lá com ele, ele acordou, foi lá na cama, deu um abraço, a gente tomou café junto e tal. Quem é pai, quem é mãe já de marmanjos vai dizer, mas é todo filhinho que vai acordar e vai vir na cama, te dar um abraço, tomar café com você, e quando ele estiver na sua adolescência, ou for mais velho, daí por diante, a experiência vai ser completamente diferente. Se eu não desenvolver uma relação lúcida em relação ao aspecto transitório dessa experiência de relacionamento com ele, eu vou desenvolver apego, fixação e daí por diante, e isso vai gerar o quê? Sofrimento, porque isso gera expectativas. Isso num relacionamento amoroso, com seus parentes, uma relação de trabalho, daí por diante. É preciso, portanto, desenvolver um olhar para essas experiências transitórias da vida a partir da lógica de transitoriedade, de impermanência. Essa é uma das maneiras de dissolver essa negatividade do desejo apego, da fixação. E é o que o Triângulo Rinpoche vai dizer aqui. Portanto, para remover esse apego, você medita na impermanência das coisas e chega ao reconhecimento de que as mesmas estão constantemente mudando e são, por fim, suscetíveis de serem destruídas, né, de perecerem e impermanentes. Você medita, então essa é uma das formas de você meditar, né? Veja, aqui eu estou falando de ensinamento do Sr. Buda aplicado na nossa vida cotidiana. Como eu faço para estabelecer uma relação madura com tudo aquilo que me cerca? Os objetos, as relações, as experiências sensoriais e daí por diante. A partir de uma perspectiva de que todos os fenômenos compostos, todas essas experiências, portanto, na minha vida, no samsara, enfim, elas são transitórias, elas são impermanentes. Isso é uma das formas de você se relacionar, né, no dia a dia. Então,
meditar sobre a impermanência, quando a gente faz, né, quando a gente recebe os ensinamentos preliminares comuns, e meditar sobre a impermanência, não é simplesmente uma postura discursiva de ficar olhando para os objetos e falar, mas isso aqui, essa tigela está em constante transformação, essa flor, ela nasce, cresce, envelhece, morre, do ponto de vista discursivo. Mas é se relacionar com essas experiências da realidade a partir dessa perspectiva, de que elas são transitórias. Simplesmente desfrutar daquele momento sabendo que ele vai passar. E é natural que ele passe. Esse aspecto transitório dos fenômenos tem em si, na sua essência, um aspecto de pureza fundamental. Há uma lógica de causalidade se operando em todos os fenômenos compostos, e na medida em que eu vou trabalhando uma postura de aceitação desse aspecto natural, de transitoriedade dos fenômenos, eu começo a ir desenvolvendo aquilo que o Kalu Rinpoche foi chamando de contentamento. Ao você se relacionar com os fenômenos sensoriais a partir daquilo que eles de fato são, transitórios, em constante transformação, se eu me relaciono com os fenômenos a partir dessa perspectiva, naturalmente começa a desabrochar no meu coração uma postura de aceitação, de contentamento. As coisas são como são e como são perfeitas. Uma criança, quando pequena, busca o carinho, o apoio dos pais, vai de manhã, dá um beijo no pai, na mãe, toma café junto, daí por diante. E aquilo vai mudar. E depois ele vai ter os próprios objetivos, vai querer sair para jogar bola, vai querer viajar e daí por diante. Se eu começo a estabelecer uma forma, portanto, madura de me relacionar com essas experiências da vida a partir do que elas de fato são, não coisas estáticas, mas fenômenos em constante transformação por uma lógica de causalidade se operando, a vida de uma criança vai tendo as suas complexidades. Ele vai se tornar um adulto como nós somos agora. E isso é como é. E se eu passar a me relacionar com essa experiência de paternidade, sob essa perspectiva madura, de que essa experiência em si, da relação com meu filho, ela está em constante transformação, isso naturalmente vai gerando um estado natural de ser. É sobre isso que o Kalu Rinpoche vai falando, quando ele está falando de um contentamento da mente. Olha que visão preciosa de praticar o Dharma. Não só sobre a perspectiva do controle, eu tenho que controlar as minhas emoções perturbadoras e tal. Sim, eu posso olhar sobre essa perspectiva de ir domando a minha mente, mas olha quando o Rinpoche traz isso sob a perspectiva da experiência da prática dele, como isso vai ganhando outros contornos e é a mesma coisa. A segunda maneira como o texto fala, ele fala assim, você medita também na natureza desagradável de todas as coisas que você supõe serem agradáveis. Isso é uma prática... digamos, quando se fala das práticas Theravada, né, se traz esse exemplo como sendo, como se esse fosse um exemplo que sintetizasse a prática Theravada, e eu tenho certeza de que isso é uma maneira simplista de descrever a prática Theravada. Mas, enfim, uma das práticas é, por exemplo, sob a perspectiva do desejo, né? Nós estamos falando aqui de como dissolver, né, o desejo, o apego e daí por diante. Há aquela prática de você, por exemplo, um homem, uma mulher, olhar para o corpo de um homem, de uma mulher, e olhar sob a perspectiva daquilo que de fato aquele corpo é. E a partir daí desenvolver uma certa repulsa sobre aquele corpo. Então, eu posso estabelecer um olhar desejante em relação ao corpo do outro, mas se eu olhar de fato o que de fato aquele corpo é, o que ele é? Um conjunto de células, bactérias, sangue, bile, catarro, fezes, urina. Digamos, o nosso corpo é basicamente uma salsicha, né? Imagina aquela carne toda moída lá dentro e por fora tem aquela capa lisinha, parece uma capa lisinha, mas, né, quem é em Brasília sabe, tem um ditado que assim,
É importante saber como as leis e as salsichas são feitas, né? Sob essa perspectiva de que quem olha de perto como é que as leis são feitas ou como as salsichas são feitas, vão ver lá dentro, né? Coisas que talvez não vão gostar. Essa prática do budismo Theravada, portanto, ela tem essa perspectiva, de novo, de olhar as coisas por aquilo que elas são. Então eu posso olhar a realidade dos fenômenos e desenvolver uma postura de repulsa, de rejeição, como forma de fazer um enfrentamento ao klesha, né, à emoção perturbadora, à negatividade de desejo, de apego e aversão, seja sob a perspectiva da descrição real do que são aqueles fenômenos compostos, como, por exemplo, um corpo, ao qual eu posso desenvolver uma relação desejante, olhar e falar, não, mas aqui, por que eu tenho um desejo e apego por esse corpo? Por exemplo, vamos olhar sobre a perspectiva da vaidade, né? As pessoas sempre fazendo seu selfie, cuidando da sua aparência, daí por diante. Se for para preservar a sua preciosa existência humana, maravilhoso. Eu vou ter uma alimentação saudável, eu vou cuidar de dormir cedo, de não consumir produtos que possam fazer mal para a minha saúde, sob a perspectiva de que eu quero tirar o melhor proveito dessa preciosa existência humana. E sob essa perspectiva, está ótimo cuidar do meu corpo, da minha saúde e daí por diante. Quando isso está relacionado, no entanto, a uma postura narcísica em relação ao meu corpo e uma ideia de satisfazer as minhas próprias expectativas e a expectativa do outro e daí por diante, portanto, uma maneira fixada, assim, assujeitada a uma lógica de desejo, do desejo do outro. Como transcender esse tipo de experiência? Olha para esse corpo, mas o que de fato é esse corpo? Se não um conjunto de células, tudo aquilo que a gente já descreveu. Isso é uma maneira de olhar. Uma outra maneira é olhar o aspecto transitório e em constante transformação desse corpo. E ao invés de tentar esconder os traços do tempo e o processo natural de transformação, em virtude de uma postura fixada a essa aparência, eu reconhecer a beleza que há por trás do processo de transformação do meu próprio corpo, de reconhecer o processo natural de envelhecimento dos cabelos ficando branco, caindo, as rugas e daí por diante. Quando eu desenvolvo esse tipo de postura em relação a essa realidade transitória do meu corpo e tomo ele por aquilo que ele é, eu vou desenvolvendo, eu vou desabrochando no meu coração esse conceito de contentamento ao qual o Kalu Rinpoche falava nos seus ensinamentos. Vejam como eles podem ser desfrutados, esses dois ensinamentos, porque ambos estão dizendo a mesma coisa, mas vejam o frescor do ensinamento trazido a partir da experiência da prática e tal, e o valor do ensinamento trazido no seu aspecto didático, formal e daí por diante. Eles são absolutamente complementares, mas vão dando diferentes tonalidades para a gente compreendendo o sentido profundo da prática. Então, vamos retomar aqui, na perspectiva do Sutra, para a gente ir dissolvendo as negatividades, ou domando a nossa mente, ou controlando a nossa mente, há 3 métodos. O método da rejeição, da transformação e do reconhecimento. Hoje a gente está vendo o método da rejeição. E a palavra aqui, rejeição, parece ser muito forte. A gente pode olhar, então, os fenômenos do samsara, da realidade, a partir de uma perspectiva realista e tomá-los por aquilo que eles de fato são e desenvolver como um enfrentamento ao desejo, ao apego, uma certa repulsa, um certo afastamento por aquilo, é uma das técnicas, ou, como a gente está vendo aqui, olhar sob a perspectiva do seu caráter transitório ou impermanente e perceber a lógica de causalidade se operando por esse fenômeno, se operando nesse fenômeno composto, de certa forma encontrando algum nível de perfeição na experiência de realidade e, como o Kalu Rinpoche traz, permitindo, a partir de uma postura realista e daquilo que a realidade de fato é, permitindo desabrochar uma experiência natural de contentamento na mente. Tá?
Então, a gente viu aqui no texto que é possível, né? Renuncia-se ao desejo por meio da contemplação por meio da contemplação da repulsa, né? Renuncia-se ao desejo por meio da contemplação da repulsa, o que a gente estava vendo agora, por meio da repulsa, por meio da meditação sobre a impermanência, olhando sob essa perspectiva do contentamento da mente, o ódio por meio da contemplação do amor, e a estupidez por meio da meditação, ou a ignorância, né, a confusão mental, por meio da meditação sobre a interdependência. O texto aqui do Trango Rinpoche não fala muito sobre esse segundo aspecto, né, do segundo klesha fundamental, que é o do ódio ou da aversão. Salvo engano, eu acho que ele não fala sobre ele diretamente, mas o Kalu Rinpoche falou. Então, aqui, entre o segundo momento em que vale a pena trazer de volta aqui as explicações que o Kalu Rinpoche fala sobre a contemplação, o enfrentamento do ódio, da aversão, por meio da contemplação do amor, né? Como o texto traz aqui. O Kalu Rinpoche vai falar, ele vai falar que essa experiência, essa prática do amor, ele vai traduzir isso como sendo, como eu faço então o enfrentamento a experiências de ódio, de aversão, de má vontade. São diferentes formas de se traduzir, né? Esse klesha. Ele vai dizer, por meio da prática, o texto vai dizer, por meio da prática do amor. Aí quando o Rinpoche fala o seguinte, olha, aqui eu quero parar um pouquinho para ver essa prática do amor. Aqui, isso se refere a amor, bondade, compaixão, ou bodhicitta, ou bondade amorosa, e daí por diante. Ele falou assim, aqui é importante a gente explicar um pouquinho do que se trata, né? E o Kalu Rinpoche, ele vai dizer o seguinte, olha, assumir uma postura de compaixão sob a perspectiva de se colocar à disposição dos outros, evitar o sofrimento dos outros e daí por diante, como sendo uma postura deliberada e não natural, ele diz, isso talvez seja um sinal, e ele dá um exemplo, ele vai dizer o seguinte, assim, vocês vão poder assistir lá. Poxa, algumas pessoas procuram o Rinpoche e falam, poxa, eu sou muito bacana com outras pessoas e faço sempre o bem, mas elas acabam fazendo mal para mim, elas me maltratam e daí por diante. Aí ele diz o seguinte, olha, assumir uma postura de querer fazer o bem de uma certa forma forçado, propositalmente e tal, pode gerar esse tipo de experiência. Então, tomar a prática de compaixão só sob essa perspectiva talvez não seja a maneira mais sábia de se compreender o conceito de compaixão. Porque ele vem muito encharcado com conceitos que são construídos na nossa sociedade, daí por diante. E ele vai colocar sobre uma outra perspectiva, que não é tão nova para nós que praticamos budismo, mas é importante colocar isso sobre perspectiva. Ele vai dizer o seguinte, ele coloca o conceito de compaixão, a palavra ninje no tibetano, sob a perspectiva da troca, muito associado à prática de Tonglen, a prática de tomar e dar. De se colocando no lugar e se colocando numa experiência onde você toma o sofrimento dos seres e entrega tudo aquilo que é de positividade e daí por diante. E ele vai dizer o seguinte, existem formas diferentes de você ir praticando esse caminho de compaixão para que essa postura de verdadeira amorosidade e bondade seja um reflexo, a radiância da sua própria mente, a partir de uma perspectiva pura. Então ele vai dizer, no início,
começar sob a perspectiva do contentamento de novo. Veja, o texto vai falar aqui, né, das formas de você controlar a mente, né, e a técnica como sendo a contemplação sobre o amor. Para fazer o enfrentamento sobre esse tipo de situação, o Rinpoche coloca essa perspectiva de domar a mente na lógica do contentamento. Então, ele fala assim, a forma de se praticar verdadeiramente o antídoto contra o ódio e a repulsa é permitir o desabrochar da mente tal como ela é numa lógica de contentamento. Primeiro passo, ele vai dizer o seguinte, como um praticante, é o simples fato de você estar num templo, recebendo os ensinamentos, estudando os textos e daí por diante, desenvolver uma postura, de certa forma, de simplicidade. Um contentamento mais natural e espontâneo. Uma satisfação sobre aquilo que se recebe e aquilo ser o suficiente para permitir um desabrochar de uma mente contente. Né? Veja assim, nesse tipo de postura, o pouco é suficiente. O simples fato da gente estar aqui hoje, recebendo os ensinamentos, estudando e daí por diante, gera algum nível de contentamento na mente. Eu não preciso de mais nada. Eu estou aqui, nós estamos sobre um templo, o Lama está estudando o texto junto com a gente vai fazer uma prática de meditação, o centro está aberto e daí por diante. Estou num domingo, estou com saúde, o dia está bonito. Há um certo contentamento aqui, concorda? Eu não preciso de muito mais. Uma lógica de simplicidade, o Rinpoche fala. Esse é o início da prática para você desenvolver essa capacidade de fazer o enfrentamento em relação a esse clash, a essa emoção perturbadora da raiva, da aversão e daí por diante. Depois, ele vai dizendo assim, a própria prática da divindade, por exemplo, depois a gente vai fazer a prática aqui de Cherenzi e daí por diante, essa prática de se visualizar como uma divindade e, portanto, desenvolvendo uma postura em relação à realidade menos fixada. E aqui tem esse conceito de fixação da mente, né, como sendo, digamos, o aspecto fundamental a ser transcendido pelo praticante. Essa postura de tomar as coisas como sendo verdadeiramente existentes, como tendo uma essência, uma realidade inerente, deixando escapar a perspectiva de que todos os fenômenos compostos são vazios de uma existência inerente, portanto, há um aspecto de vacuidade fundamental nos fenômenos que estão em constante transformação. E uma das maneiras para a gente ir quebrando essa postura fixada da mente, de tomar essa realidade por aquilo que ela não é, imaginando que ela de fato possui uma existência em si, e daí por diante, é a prática da divindade. Então, no momento que a gente começa a se visualizar como a divindade, daí por diante, eu vou deixando essa visão de apego. Aqui nós estamos falando sobre apego, lembra? Apego, o primeiro klesha. Eu vou abandonando essa visão fixada no eu, Lama Magdu, pai de família, trabalhador, e daí por diante, brasileiro, vou deixando de me relacionar com essa experiência de realidade a partir de um eu grosseiro e entrando em contato com uma realidade pura, com a minha própria essência, com a natureza da mente. A mente plenamente pura e desperta ganha expressão manifesta da divindade, por exemplo, Chirenzi. Se a compaixão tiver uma forma, essa forma tem 4 braços, implementos e daí por diante, é Chirenzi. Então, na prática da divindade, aos poucos o que a gente vai fazendo é dissolvendo essa visão fixada nessa realidade, se desidentificando de uma postura grosseira de me relacionar com a realidade e me identificando com uma maneira pura de me relacionar com a realidade. Ele vai dizendo, ao você fazer esse tipo de prática, de criação e completude, você vai dissolvendo, de certa forma, essa maneira fixada de se relacionar com os fenômenos, e isso vai gerando também algum nível de contentamento, um desabrochar natural da mente no seu nível de contentamento.
Aí ele vai dizendo o seguinte, o Rinpoche, a partir da experiência dele. Quando você está num retiro e daí por diante, depois de fazer tanto essas práticas, as tuas necessidades, então, elas vão perdendo intensidade. Então, a necessidade de eu ter que almoçar, jantar, fazer as 3 refeições, comer aquilo que eu gosto e daí por diante, na medida em que sua prática vai se intensificando, você vai dissolvendo de fato essas necessidades, essa maneira grosseira de se relacionar com a realidade, e vai desabrochando um contentamento natural da mente. Ele vai dizendo, isso começa a acontecer quando você está num contexto de retiro, a partir se você tem uma base sólida e tal, a partir do 6º, 7º mês. Você pode ficar um dia, às vezes, sem se alimentar, e está tudo bem, 1, 2 dias, veja. É um processo natural de encontrar contentamento com aquilo que se tem e uma diminuição das suas próprias necessidades. Aí ele vai dizendo que isso vai gerando um certo estado de felicidade na mente, um êxtase, um estado de felicidade na mente, mas, de certa forma, também não é para se apegar a esse estado mental de felicidade, de êxtase, e o praticante, aos poucos, vai dissolvendo isso na própria vacuidade, e, a partir daí, ele vai se familiarizando com a natureza da mente, reconhecendo a natureza da mente. E nesse estado de prática, né, de reconhecimento, ele vai desenvolvendo uma capacidade de se manter nessa condição de reconhecimento da natureza da mente, daí por diante. Esse estado, que não é bem um estado, é um modo de ser, dissolve completamente qualquer negatividade. Ódio, repulsa, aversão e daí por diante. E nessa condição é natural, quando se reconhece a natureza da mente, se possui e se está imerso nesse modo de ser contínuo de reconhecimento dos fenômenos tal como eles são, desabrocha naturalmente uma postura plenamente compassiva. Por perceber o sofrimento dos seres se relacionando com a realidade por aquilo que ela não é. E como uma condição de radiância de uma mente desperta, agindo naturalmente de uma forma compassiva. Essa é a bodhicitta última. Esse é o estado no qual a prática da compaixão se torna algo natural. E aí, se colocar à disposição dos seres e praticar o bem e daí por diante, é uma condição absolutamente natural, que não espera qualquer tipo de retorno, de algo em troca e daí por diante. Nessa condição, é natural se praticar essa compaixão absolutamente entregue e daí por diante. Mas veja quais foram todas as etapas para se chegar num estado onde você naturalmente se coloca diante da realidade a partir de uma postura plenamente compassiva. Para que isso seja possível, é importante percorrer um caminho. E aí o Rinpoche vai dizer o seguinte, a prática de Tonglen, então que você vai se visualizar, né, ou a prática de Lojong, né, você vai visualizar, ao inspirar, visualiza uma fumaça escura entrando pelas suas narinas, tomando toda a negatividade, todo o sofrimento dos seres, e ao expirar, exalando uma fumaça branca, levando amor, bondade, compaixão, coisas boas para as pessoas. Essa é uma maneira, é uma visualização por meio da qual você vai se familiarizando com essa condição de compaixão, de bodhicitta último. Esse é um exercício a se fazer. E o Rinpoche falou, não precisa se preocupar se você... algumas pessoas falam, eu faço a prática de Tonglen, mas eu fico com dor de cabeça, daí por diante. Falo, no início é só uma visualização, né? Isso não vai te fazer nenhum mal. Mas para fazer a prática de Lojong, e que é uma prática assentada no Sutrayana, nos ensinamentos do Sr. Buda, né? Para nós aqui, a gente segue a linhagem de Lojong do Atisha, mas seguindo todos os ensinamentos do Buda Shakyamuni, a prática de Lojong tem essa capacidade de, por meio de um treinamento contínuo, ir gerando uma condição desprovida de uma apreensão egocêntrica,
fazendo com que eu possa de verdade praticar a compaixão. Mas ele disse para algumas pessoas que é difícil fazer a prática de Tonglen, ele falou a prática de mandala, ou a prática de visualização das oferendas aos Budas e Bodhisattvas tem o mesmo propósito. Ele disse, são práticas de generosidade. A prática da compaixão está diretamente relacionada a uma postura generosa. Então, fazer a prática de Tonglen, ou fazer a prática de mandala, ou fazer a prática quando a gente faz oração de 7 ramos, imaginar que você está oferecendo tudo aquilo que é de mais maravilhoso para os Budas, Bodhisattvas. Por exemplo, hoje na cerimônia de Sagadal, a gente vai fazer oferendas de luzes para todos os Budas e daí por diante. Isso é uma maneira por meio da qual você vai praticando a generosidade e cultivando uma postura mental que vai desabrochar um estado de consciência de pleno contentamento, capaz de permitir com que você verdadeiramente pratique a compaixão. Entende? Por isso que o Rinpoche falou, essa coisa de você, eu vou me colocar em total disposição dos outros e daí por diante, pode ser às vezes muito difícil de conseguir fazer dessa forma, né? Então há meios, formas por meio das quais a gente pode ir fazendo o treinamento da mente, a prática de Lojong é uma prática de treinamento da mente, para desenvolver uma postura plenamente compassiva. Isso é o que o Kalu Rinpoche fala desse método, né, para transcender ou para dissolver a negatividade da repulsa, do ódio e daí por diante. E o terceiro, que o Trango Rinpoche vai trazer aqui, o terceiro dos clashes raízes é a confusão, que essencialmente se refere à ignorância em si. Lembra? Quando a gente fala do primeiro giro da roda do Dharma, o Buda vai dizer que o ciclo de renascimentos, o samsara é sofrimento, e a causa do sofrimento, digamos, a raiz do sofrimento é a ignorância, ou a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é. Então, o Trango Rinpoche pode ser um clash, não dá nem para colocar ele como uma emoção em si, né? Mas como um estado de consciência raiz. A ignorância mista, é que ele vai dizer, né? Ele diz, o terceiro dos clashes raízes é a confusão, que essencialmente se refere à ignorância em si. A ignorância mista é a ignorância que sempre acompanha qualquer clash, ou seja, todo tipo de negatividade ou de emoção perturbadora traz consigo algum nível de ignorância. Então, ela é uma ignorância coemergente. Para toda emoção, para toda a negatividade, há uma certa parcela de ignorância, sem a qual essa emoção não surgiria. Se eu conhecesse a realidade tal como ela é, não haveria espaço para o surgimento de uma negatividade ou de uma emoção perturbadora. Então ele vai dizendo, é chamada de ignorância mista porque consiste no surgimento da ignorância misturada com o surgimento de outro clash, de outra negatividade, uma emoção perturbadora. Nenhum clash pode surgir, é o que eu estava dizendo, na ausência da ignorância. Portanto, quando surge o apego, por exemplo, o desejo-apego, por exemplo, este tem como base certa ignorância, algum equívoco fundamental sobre as características do objeto de apego. Quando surge a raiva, ela nunca surge sozinha, porque a raiva por si mesma, na ausência da ignorância, não teria poder algum. Se eu sou capaz de reconhecer a realidade tal como ela é, não há espaço para uma postura de dualidade que permita o surgimento de um clash, de uma emoção perturbadora. Mas isso é fundamental. O mesmo é válido para o orgulho e os ciúmes. Há sempre alguma confusão fundamental que é a condição para o surgimento daquele clash em particular. A ignorância não mista é a ignorância em si, que não conhece ou não tem consciência da natureza das coisas. Esse desconhecimento é o aspecto mais fundamental da ignorância. Veja, é a segunda nova verdade, né? Porque eu não tomo a realidade, porque eu me relaciono com a realidade a partir de uma lógica de delusão. Surge toda a experiência do samsara, do sofrimento do samsara. Esse desconhecimento é o aspecto mais fundamental da ignorância. O, entre aspas, desconhecimento, porque aqui não é um desconhecimento discursivo, mas é um modo de ser que se relaciona com a realidade tal como ela é, se
né, esse desconhecimento se torna um equívoco ou uma compreensão quando, tendo como base esse desconhecimento, cultivamos uma visão equivocada por meio de um raciocínio incorreto. Portanto, ainda que a confusão em si não seja tão vívida ou tão imediatamente desagradável quanto os demais clashes, ela é a raiz de todos os clashes e de todo o sofrimento. Veja, a gente se relaciona com a realidade a partir dessa lógica de ignorância e ela não parece ser tão tangível assim. Ela é algo difuso, mas é a partir dela que todas as experiências de sofrimento surgem. O motivo pelo qual a confusão alimenta, nutre e reforça os clashes é o fato de a confusão marcar as características percebidas dos objetos como sendo agradáveis ou desagradáveis. Quando você percebe um objeto que você define como agradável, você gera apego. Quando você percebe um objeto que você define como sendo desagradável, você gera aversão. Lembra quando eu falei dos 4 véus? A causa inicial do sofrimento é a ignorância, é a incapacidade de eu reconhecer o vazio de existência inerente de todos os fenômenos, que gera uma postura de dualidade. Então eu passo a estabelecer uma relação de sujeito-objeto, que gera as emoções perturbadoras, gosto ou não gosto, o que ele está dizendo aqui, agradável, desagradável, e daí por diante, que gera ação, que gera karma. Então, ignorância, dualidade, clashes ou emoções perturbadoras e karma, ação. São esses 4 véus que a gente visa transcender no caminho budista. Na medida em que eu vou dissolvendo esses véus, eu vou, digamos, entre aspas, purificando a minha ação, o meu karma. Isso vai diminuindo as emoções perturbadoras, até a possibilidade de eu experimentar a realidade fora de uma lógica de dualidade e transcender a ignorância e alcançar um estado de lucidez, um estado de sabedoria. Quando você define algo como sendo extremamente desagradável, você gera sofrimento manifesto. Bom, então, como é que eu faço para transcender essa ignorância fundamental? No caminho do Sutrayana, especificamente nesse método inicial aqui, que ele que ele traz, né, sobre as práticas de contemplação para domínio da mente, ou controle da mente, ou sobre a perspectiva que o Kalon Rinpoche falava, sobre um estado de contentamento da mente, né? É a contemplação, ou é a meditação sobre a interdependência. Por meio do reconhecimento de que todas as coisas carecem de existência inerente e de que não são mais do que manifestações interdependentes, sua fixação quanto às suas características percebidas diminui. Então, aqui, não necessariamente como a gente vai ver nas práticas mais avançadas, do reconhecimento da natureza da mente em si, mas uma meditação, de certa forma, uma meditação analítica, lúcida, não tão discursiva assim, mas que percebe os fenômenos como sendo vazios de uma existência inerente. Essa flor, essa fumaça, essa vela e daí por diante, são simplesmente causas e condições num determinado momento em interação, produzindo esse fenômeno sensorial que se manifesta na minha mente. Meu olho, em contato com a vela, produz uma consciência visual da vela. Se eu fechar o olho, para onde foi a consciência visual da vela? Onde estão as causas e condições que produzem o fenômeno sensorial manifesto na minha mente? Olho em contato com a vela. Essa vela em si tem uma existência inerente? Não, mas ela é o quê? Ela é parafina, com calor, com tecido envolto. Essas causas, esses compostos estão dispostos de uma certa forma que fazem com que haja uma forma se manifestando e a ela eu dou um nome, vela. Mas ela daqui 30 minutos não vai estar mais aqui. Ela já vai virar outra coisa. Ela vai virar algum líquido que depois vai ser jogado no lixo, que vai se decompor, que vai virar um outro elemento, terra e daí por diante, que vai entrar em contato com outros elementos. E daqui 1000 anos, cadê essa vela? Talvez ela já virou adubo, ou virou chuva, ou e daí por diante. Todos os fenômenos compostos estão em constante transformação e estão numa relação de interdependência. Se não houvesse as causas e condições absolutamente necessárias para essa vela estar aqui se manifestando, ela simplesmente não estaria aqui. Mas há uma vela em si, há uma alma, há uma existência inerente em si nessa vela,
Ela é um fenômeno em si verdadeiramente existente? Não. O que existe é uma relação de interdependência entre elementos aqui. Mas a vela é vazia de uma existência inerente. Assim como a percepção que eu tenho da vela quando ela se manifesta na minha mente. Porque se eu fechar o olho, para onde foi a vela? Eu não tenho a consciência visual da vela porque eu fechei o olho, mas se eu abrir o olho e olhar, essa vela se manifestou. Há uma lógica de interdependência para que essa consciência da vela se manifeste na minha mente. Meditar sobre essa relação de interdependência entre os fenômenos é, de certa forma, uma maneira de eu transcender essa ignorância fundamental. Essa maneira fixada de me relacionar com os fenômenos da realidade como sendo verdadeiramente existentes. Então, a contemplação da interdependência, digamos, é o remédio, é o antídoto para esse veneno que faz eu experimentar a realidade de uma forma delusória e me faz experimentar sofrimento. Veja, quando você... ele vai descrevendo aqui, né? Quando você define algo como sendo agradável ou desagradável, verdadeiramente existente, isso vai gerando as formas de sofrimento manifesto. A maneira de eu ir transcendendo essa experiência de sofrimento é ir desenvolvendo uma capacidade de se relacionar com as coisas tal como elas são. E na perspectiva do Sutrayana, uma das formas de fazer isso é meditar sobre a interdependência dos fenômenos. Então, por meio do reconhecimento de que todas as coisas carecem de existência inerente e de que não são mais do que manifestações interdependentes, sua fixação quanto às suas características percebidas diminui. Ao diminuir a fixação que eu tenho por essas experiências sensoriais, uma espécie de fascinação, sua ignorância diminui e dessa forma os kleshas são pacificados, as negatividades, as emoções perturbadoras são pacificadas. Esse é o caminho da rejeição, abandono dos kleshas. Esse tipo de meditação voltada à rejeição, abandono, é utilizada sempre que surgirem os kleshas e sempre que houver algum problema de miséria mental ou desconforto físico ou de dor. Então, essa é a primeira, é o primeiro método, né, ainda no contexto do Sutrayana, que o Jamgon Kongtrul traz de forma didática para a gente ir compreendendo esses caminhos e compreendendo a forma de, como ele fala, atravessar o caminho para se alcançar o estado de plena iluminação. O segundo, que a gente vai ver na semana que vem, é o caminho da transformação, e aqui a gente já vai começar a ver em profundidade maior as práticas relacionadas à criação e completude, a prática das divindades, ainda também no contexto do Sutrayana, porque há práticas das divindades que são frutos de sutras, ensinamentos sutrayanas, e há também os ensinamentos das divindades de criação e completude, que são oriundos de tantras, e esses estariam relacionados aí ao caminho Vajrayana, que é esse caminho mais rápido e que vai fazer o uso das práticas das divindades e também, fundamentalmente, ao reconhecimento, que é o terceiro método aqui que ele traz, reconhecimento da natureza da mente. Tá bom? Então é isso, gente. Como eu falei para vocês, a ideia aqui foi mais revisitar os ensinamentos que o Trango Rinpoche e o Kalu Rinpoche trazem desse texto para apoiar o nosso caminho no Dharma, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Pessoal de casa? Dúvidas não, mas constatação em relação à prática da meditação sobre a impermanência, a transitoriedade. Uhum. E esse que o Kalu Rinpoche, né, fala dessa possibilidade de surgir, porque na minha prática, né, de um ser não realizado, ao meditar sobre sobre a transitoriedade, a impermanência, os kleshas, das negatividades, eu começo a reconhecer a inutilidade, isso tudo, mas o que surge e brota nesse primeiro momento não é contentamento, é uma certa aflição e mesmo uma certa tristeza e desesperança. Então, o que fazer quando você constata essa transitoriedade, se passa a lidar com as
com as coisas de uma forma mais lúcida, mas não brota inicialmente alguns lampejos dessa generosidade, dessa compaixão em alguns momentos, que é o que dá confiança de vir ao tempo, de insistir nesse caminho, mas a maior parte, às vezes, é uma sensação de tristeza e desesperança, né, em relação a lidar com isso. Então, me fala um pouquinho mais sobre esse sentimento de tristeza e desesperança. Por exemplo, você está olhando, você faz uma meditação sobre a impermanência e constata o caráter transitório das experiências da realidade. Eu cito, por exemplo, de convivência com algumas pessoas com quem eu gosto, que estão numa fase já avançada, minha mãe também, em que eu vejo uma qualidade melhor de relacionamento, até mesmo por ver essa transitoriedade, mas lamentar, né, que esse ser em breve vai desaparecer, e ter essa consciência me traz uma certa tristeza e desesperança. Como lidar? Ao mesmo tempo que isso me dá lucidez, mas me traz também... Quando eu tiro o apego, né, das coisas, eu não estou conseguindo colocar, não brota esse reconhecimento do contentamento. Talvez. Eu confio que isso virá. Eu já tirei algumas coisas de relacionar-se com a realidade, a negatividade, mas e agora? Tirei minha ilusão, que às vezes eu ainda volto para ela, eu não suporto essa lucidez. Então, como fazer? O exemplo da minha mãe. É muito bom você trazer esse exemplo, porque ele é a tradução da tua experiência real, né, com os ensinamentos. E é absolutamente compreensível que isso aconteça, né? Essa remoção desse véu e essa capacidade de olhar para a realidade a partir do que ela é de fato, vai trazer um desafio natural para a maneira apegada como a gente vive essa experiência de realidade. Foi assim que a gente se constituiu. E é natural que você sinta isso. Porque, veja, a maneira como você se relaciona com a tua mãe e daí por diante, constatar que essa experiência ela é transitória, gera dor, gera sofrimento, por uma postura de apego. Porque a gente, ainda que seja um apego positivo, né, assim, da vontade de querer desfrutar por mais tempo daquela experiência com a sua mãe, de poder ter aproveitado, às vezes, né, as causas e condições não estarem reunidas para que você antes pudesse ter começado a desfrutar de uma melhor relação com ela e tirar melhor proveito dessa experiência e daí por diante. Então é natural que isso aconteça. Mas por quê? Porque ainda, e natural que seja assim, ainda é uma relação de apego com essa experiência de realidade, de vontade de tê-la e controlá-la de uma maneira que está fora da nossa possibilidade. No entanto, se você se coloca nessa experiência a partir do que ela de fato é, e se você, no momento em que está com a tua mãe e daí por diante, desfruta desse momento, tal como ele é, naquele momento e daquela forma, ciente de que aquilo é transitório, mas aproveitando essa experiência no aqui e agora e daí por diante, com o tempo, com o passar do tempo e daí por diante, aquilo vai trazer algum nível de contentamento, de satisfação por si só. Assim. Enquanto eu estou com a minha mãe, eu desfruto do momento que eu estou com ela e eu vivo a intensidade do meu amor, bondade, da minha compaixão e daí por diante. E quando ela se for e daí por diante, esse vai ser o processo natural. Você vai ter no seu coração a experiência de que, enquanto você pôde, você desfrutou, você aproveitou, e essas coisas em si são transitórias. Veja, viver o momento atual com ela, que está aqui, e viver a plenitude do que esse momento pode proporcionar a você, sem imaginar o futuro, sem se voltar ao passado, porque isso tudo são
Pensamentos são as emoções perturbadoras de apego, de expectativa, de medo e daí por diante. Mas viver simplesmente o presente daquele momento, e o amor, bondade, a compaixão, sinceridade naquela relação, é o que a gente tem para desfrutar. Porque, de fato, o futuro não é mais do que um pensamento. Quando ele estiver acontecendo, ele vai ser presente. O passado não é mais do que um pensamento, porque ele já se foi. E quando ele estava acontecendo, ele era presente. A minha realidade, a minha única realidade, qual é? É essa aqui agora. Quanto mais eu me colocar diante dessa realidade da vida, sem expectativas, sem medos, mas desfrutar de uma maneira realista, essa experiência está em constante transformação, mas eu vou vivê-la com a plenitude, com a sinceridade do meu coração, de amor, bondade, compaixão e daí por diante. Isso é a única coisa que a gente tem. O resto todo é uma ilusão. Viver o presente agora, desfrutar o momento que você tem ainda com ela, talvez gere essa sensação de contentamento. Mas isso pode vir com o tempo. E o caminho de abrir o véu da ignorância, o véu do apego, o véu da dualidade e tal, é um passo corajoso. Ele vai implicar desconfortos, desafios e daí por diante. Do contrário, você é livre, você pode continuar vivendo a realidade na ilusão, imaginando que, bom, é isso aqui que eu tenho, eu vou aproveitar, tirar o melhor proveito e daí por diante, e não vou me preocupar nesse momento com esse caráter enganoso da realidade. Essa é uma opção que você pode fazer. O que o Buda ensinou é o caminho a partir da perspectiva de que todas essas experiências do samsara, elas são transitórias, e por serem impermanentes, elas trazem em si uma semente de insatisfatoriedade. Esse é o conceito da primeira nova verdade. O ciclo de renascimentos, ou samsara, é sofrimento, porque ele é insatisfatório, porque ele está em constante transformação e eu gero uma relação de apego com ele. Como eu faço para remover essa experiência de sofrimento? É desenvolver a capacidade de me relacionar com a realidade tal como ela é. Posso viver uma postura apegada com as pessoas que eu amo, com as coisas que eu conquisto e daí por diante. Mas isso, na perspectiva budista, ela só vai simplesmente alimentando essa forma de me relacionar com a realidade, absolutamente dinâmica e marcada por expectativas, medos, aflições e daí por diante. Isso é mais do que a gente conhece. Essa postura de querer olhar a realidade tal como ela é desafiadora, mas ela tem como perspectiva transcender a experiência de sofrimento no seu sentido mais autêntico, mais sutil e daí por diante. É um caminho que implica uma certa coragem, confiança. E como é que você vai gerando essa sensação de confiança e tal? Por meio do estudo, reflexão e prática. Talvez bem ainda, mas essa questão da coragem mesmo. Mas o reconhecimento da insatisfatoriedade dos fenômenos já existe. Eu só não sei ainda colocar esse contentamento que vem. Então, esse contentamento, assim, ele não é imposto na perspectiva do Rinpoche. Ele é o desabrochar natural de uma postura aplicada ao Dharma. Veja, de um lado você pode olhar sobre a perspectiva do controle, do domínio da mente, sobre não está errado, é uma maneira didática de apresentar, dialoga com conceitos que a gente está familiarizado. Uma outra perspectiva mais sutil na medida em que eu confio, que eu pratico e daí por diante, eu vou aos poucos desabrochando um estado natural da mente de contentamento. Veja, eu poderia estar lá na cama com meu filho até agora, desfrutando daquele momento. Estava gostoso. Por que eu decidi sair e vir para o templo budista? Por meio do estudo, reflexão e prática, eu percebo, sim, eu posso desfrutar desse momento com meu filho, mas ele é transitório. Em algum momento eu tenho que sair e eu quero ir para o templo, porque eu quero estudar esse texto junto com as pessoas que percorrem o caminho budista. Pô, mas dói meu coração deixar meu filho lá e daí por diante? Sim, é uma escolha que eu faço. Enquanto eu estava lá,
E era possível, dentro daquilo que eu programei para o meu dia, eu desfrutei daquele momento. Na hora que chegou a hora, eu me despedi, falei, agora eu vou estudar os ensinamentos do Senhor Buda, vejo vocês mais tarde, e daí por diante. Da onde vem essa coragem de cortar uma experiência que parece ser prazerosa e daí por diante? De um caminho de estudo, reflexão e prática que foi me mostrando a possibilidade de me relacionar com a realidade da forma como ela de fato é. Significa dizer que eu carrego algum arrependimento, alguma dor por ter saído de casa e ter vindo aqui? Não. Tenho um contentamento por ter desfrutado da manhã com os meus filhos e um contentamento de estar aqui estudando Dharma com você. Isso vem com o tempo de prática. Não quer dizer que eu seja um Buda nem nada, mas veja como naturalmente a gente pode se relacionar com a realidade, não precisa abandonar tudo, mas perceber o caráter transitório, o caráter ilusório. Em algum momento, o meu filho ia virar e falar, tá, agora eu quero sair, pai, não quero mais ficar aqui. Ou se eu engessar essa experiência do domingo de manhã e quiser que isso se repita todo domingo, não vai acontecer. E eu vou me frustrar naquela expectativa. Eu vou falar, mas por que você não está comigo hoje? Agora você prefere jogar bola com os teus amigos e tal. Olha as emoções sendo geradas. Essa experiência é transitória. Enquanto ela estiver acontecendo, desfruta, aproveita daquele momento, aproveita do abraço, aproveita aproveita a experiência com a tua mãe e daí por diante. Desfruta lucidamente, sabendo que aquilo é transitório. Enquanto estiver acontecendo, no aqui e agora, desfruta. Permita que isso abra o teu coração, mas ao mesmo tempo perceba o caráter impermanente dessa experiência, interdependente. Tome a realidade tal como ela é. Se você se relacionar com ela dessa forma, a partir da experiência que o Rinpoche trouxe, isso vai gerando naturalmente uma abertura do coração, um certo nível de contentamento para praticar compaixão e sabedoria. Ah, mas eu devo acreditar no que o Rinpoche falou porque ele é o mestre? Não. Aplica você. Se você perceber que isso está fazendo sentido, segue. Se você perceber que não faz sentido, siga o seu caminho. Isso só vai se mostrar uma possibilidade real de experiência na perspectiva budista a partir do estudo, da escuta, da reflexão sobre tudo isso e da prática. É por meio desse caminho que você vai gerando um sentimento de confiança, de respeito, e que te permite se entregar para o ensinamento e, de certa forma, fazer com que as bênçãos do ensinamento se manifestem por si só. É assim que é ensinado. Tá bom? Imagina. Gente, alguém aí em casa com alguma dúvida? Tudo bem? Então vamos fazer a dedicatória? Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, possa eu liberar todos os seres do oceano de Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.